Você com certeza deve conhecer alguém que, ao comer algum alimento, sempre reclama que passa mal. Sente náuseas, gases, diarreia ou até prisão de ventre, o contrário, né? Talvez até você seja essa pessoa. Esses sintomas são comuns de quem sofre de disbiose intestinal. É um nome diferente, né? Que talvez você nunca tenha ouvido falar. Para explicar pra gente sobre essa doença, os sintomas e os tratamentos, nós vamos conversar agora com a nutricionista Rafaela Dantas, que já está aqui na nossa casa. Bem-vinda, Rafaela. Bem-vinda, bom dia receber você dia. aqui no nosso Tudo de Bom, poder receber na nossa casa. E para falar de um assunto que nem todo mundo conhece e pode achar que é até normal, né, Iago? Comer alguma coisa e dizer, eu passei mal, tô me sentindo mal, mas é normal, toda vez que eu como isso, eu sinto. Mas não é normal não, né? Na verdade, não é comum, né? Não é comum, mas hoje em dia tem se falado bastante sobre a disbiose, né? E a disbiose intestinal nada mais é do que um desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. O que é essa microbiota? Essa microbiota é um sistema, é um microbioma, é um ambiente onde as bactérias boas, né, que são as mais importantes, funcionam no nosso intestino. E elas têm elas são necessariamente importantes para a funcionalidade tanto do intestino quanto para a absorção, digestão, absorção e síntese de algumas vitaminas e minerais. Então se ali está desregulado, você não vai absorver as vitaminas, os nutrientes e vai ficar passando mal. Exatamente. Gente, que e coisa, o que causa isso? É uma disfunção, né? Isso. O que causa isso? Na verdade, não existe uma causa. É uma causa única, né? Mas existem vários fatores meu Deus, que levam a isso. E é assim, a partir da exposição de algumas situações, como estresse, Existem aquelas pessoas que acontece assim, que ficam muito irritadas, por exemplo, sai de uma reunião de negócios. Exatamente. Ou recebe uma pressão, né, do chefe, né, do gestor. Elas começam imediatamente a passar mal, assim, Sim. coisa de noite, já tá indo ao banheiro. Costuma-se dizer que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Não é costuma-se, é que nós temos muito mais micro-organismos bacterianos no nosso organismo do que células humanas. Então isso justifica a razão de dizer que nós temos muito mais, nós temos um segundo cérebro no nosso corpo. Então, baseado nisso e baseado nos sintomas que levam a isso, né, nas situações, na verdade, que levam a isso, né? Do estresse, exposição a substâncias tóxicas como o álcool, o cigarro. Então, a má alimentação, porque tem um cunho também dietético, alimentar. Entendi. Tá aí. Talvez essa relação, muita gente tem aquele papo de que, quando vai tomar uma cervejinha, um álcool, eu gosto de comer antes, eu gosto de comer depois, eu gosto de comer durante, né? E aí fica aquele dilema, né? Come antes, durante ou depois, né? Qual que é o melhor? Porque tem gente que come, né? Faz come o alimento enquanto bebe. Mas tem gente que prefere beber porque fica empachado, né? Ou depois, ou então faz as duas coisas e passa mal depois. Isso pode ser uma disbiose? Tem como a gente isso não tem uma relação com a disbiose necessariamente, mas tem uma relação com a má digestão, com a dificuldade de digerir aquele alimento. E por que eu fico embriagada mais rápido quando eu consumo só o álcool? Porque eu estou consumindo unicamente o álcool naquele momento. Então ele vai muito mais rápido para a minha corrente sanguínea, porque é líquido, então acaba sendo absorvido mais rápido. Água é muito mais absorvido rapidamente do que o bolo alimentar. Então, bom tomar uma cervejinha. Se você tiver desbiose, não tu fazer nada. Se tiver desbiose, nem bebe. O importante é que você faça uma refeição antes de você consumir. Entendi. Só que a desbiose intestinal, esse desequilíbrio da microbiota, é dado pela falta de bactérias que são boas, que são importantes para isso. Tem as bactérias que são importantes, que ajudam o nosso sistema, Nós temos vários tipos de bactérias, né? As mais comuns são bifidobactérias, os lactobacilos, que são comuns, que a gente vê. Inclusive nós temos propagandas, leite fermentáveis, que nós encontramos nos supermercados. Entretanto, por conta dessa minha exposição a essas situações, substâncias tóxicas, má alimentação, eu posso diminuir a quantidade de bactérias no meu intestino. O que isso vai ocasionar? Sintomas, né? Fraqueza, diarreia, alternando entre
diarreia e constipação. Inclusive, Rafa, você falou de sintomas, a gente vai conhecer até alguns sintomas aí, você de casa pode até prestar atenção, se você tem algum parente que começa a sentir, né, essas coisinhas, pode ser que ele esteja com a disbiose. Sim. Vamos conhecer algumas. As náuseas, né, podem acontecer. Sim. Além das náuseas, tem mais o quê, Iago? Pode soltar aí, pode soltar. Gases e arrotos são muito comuns. Tem muita gente... É assim, é imediato. Rafa, você comeu, começa... Não, sim, alguns casos sim, dependendo da intensidade da inflamação. Eita. Então vai depender de caso para caso. Então por isso que a gente bate tanto na tecla da individualidade humana, nós todos somos semelhantes biologicamente. Agora, queda de cabelo? Sim. Porque... E unhas fracas? Sim. Por quê? Porque se nós estamos com o intestino inflamado, essas bactérias vão povoar, as bactérias que são ruins vão povoar numa maior quantidade, dificultando o quê? A absorção de vitaminas do complexo B, vitamina A, por exemplo, que são importantíssimos para a queda de cabelo, para as unhas, né? Fortalecimento das unhas. Então, se eu fico deficiente dessas vitaminas e desses minerais, eu não vou digerir, eu não vou sintetizar, não vou absorver a funcionalidade dela para o meu corpo. Então, meio que eles tiram as vitaminas do nosso corpo. É como se eu não conseguisse absorver. E aí eu elimino através das fezes. Entendi. E olha só, tem a distensão abdominal muito também, comum. Né? Que é muito comum. O que é essa distensão? É aquela sensação de tomou líquido após a refeição? Não. Ou é o piriri? A distensão abdominal, ela vem junto com os gases. Então, é o primeiro momento, é o primeiro sintoma que acontece quando você tem uma má digestão. Na verdade, isso ocasiona devido à ingestão de alguns alimentos que são ricos em carboidratos, que fermentam o nosso intestino. É aquele que você se sente mais cheio, inchado? Inchado. Aí você começa a produzir o quê? Gases, bolhas. Então você percebe isso. Entendi. E olha que também a pessoa pode sentir dores de cabeça, não é isso? Exatamente. E candidíase de repetição, o que seria? Sim, porque a cândida é uma bactéria, né? É um fungo, na verdade. É um fungo. Então, se esse fungo não estiver controlado por bactérias boas no meu intestino, ela vai produzir numa maior quantidade. Então, vai ocorrer a repetição dessa candidíase, que tem uma relação também com o consumo de carboidratos refinados, industrializados, que fazem com que aumente essa secreção. Caramba, essa aqui, a mulher, né, sofre muito com a interessante cândida. É que todos esses sintomas também levam a acreditar que pode ser um outro tipo de problema, né? Confunde. Talvez uma intolerância, né? Pode confundir muito. E pode ter uma relação. Até uma relação. Uma pessoa que tem desbiose intestinal, ela pode também ter intolerâncias alimentares, como intolerância ao glúten, intolerância à lactose. Entendi. Agora, por exemplo, Rafa, a pessoa que está em casa, né, e ela começou a perceber, eu estou sentindo isso, eu acho que eu estou com esse problema. Ela já teve aquele alerta agora no Tudo de Bom. O profissional que ela procura é imediatamente o nutricionista ou ela vai num gastro? Qual é o primeiro? Porque eu sei que o nutricionista é que ajuda, né, no tratamento, que a gente vai conversar já sobre o tratamento. Mas para poder detectar essa doença, é com gastro ou direto com o nutricionista ele já ajuda a gente? É preciso algum exame de sangue, urina, fezes? Então, o ideal, o mais comum é que você busque orientação médica e nutricional. Os dois? Os dois juntos. A princípio, um gastroenterologista, para que você faça o diagnóstico. Porque quem faz diagnóstico, né, de desbiose intestinal é o médico. Então, o médico vai prescrever e solicitar um exame de fezes e urina, e aí ele vai fazer, de acordo com a consistência das fezes, né, o resultado do exame, o médico vai te encaminhar para o nutricionista, que é onde você vai fazer o tratamento, porque o tratamento pode ser à base de probióticos e prebióticos e dietético alimentar. E o que são esses probióticos e prebióticos? Probióticos é pró, né, que é a favor, né? E biótico é bioma, vida. Então, eles são a favor da vida. Então, eles é quem devem povoar numa maior quantidade dentro do nosso intestino. E os pré-bióticos são nada mais, nada menos do que fibras solúveis, que são as comidinhas dessas bactérias. Agora, me diz uma coisa, você falou que tem a dieta que a pessoa vai seguir, né? Sim. Que é de acordo com receber os exames, mas de imediato ela vai associar com algum remédio ou não? Associa Como eu expliquei antes,
dependendo da intensidade da inflamação desse paciente, aí a gente vai traçar uma estratégia. Na verdade, o protocolo de tratamento dura em média de 4 a 8 semanas, dependendo da inflamação. De acordo com isso, a gente vai trabalhar excluindo necessariamente, sim, acontece uma exclusão de alimentos que podem provocar esses sintomas nesse paciente. Entendi. E junto com isso, coadjuvante a isso, a gente aplica o uso dos probióticos que podem ser manipulados. Entendi. Caramba! Por exemplo, eu comi o acarajé, passei mal, né? Às vezes uma maionesezinha, né? Às vezes, né? Quais são os alimentos que a gente costuma consumir, vez ou outra, que pode favorecer a desbiose? Principalmente refinados, açucarados, industrializados. Eito. Então, se eu tenho uma base alimentar muito mais estabelecida pelos industrializados, pelos açúcares e refinados, eu, consequentemente, a longo prazo, terei esses sintomas. Então tá aí, né, pra gente ter esse alerta, esse cuidado com a nossa alimentação. Viu como é muito importante? Tudo que a gente coloca no nosso organismo. E essa desbiose, ela vai aparecer mais em adultos, crianças estão suscetíveis, pessoas da terceira idade, quer dizer, da melhor idade, desculpa. Quem é mais suscetível a ter desbiose? Eu não tenho idade. Não tem idade. Na verdade, vai depender muito do indivíduo, como eu disse. Mas em idosos e em adultos também é comum que nós temos agravamentos desses sintomas, caso não sejam tratados. Pode evoluir para quê? Gastrites, úlceras, pode evoluir também para diverticulite, que é uma inflamação muito maior no cólon do intestino. Caramba! Ô, Rafaela, a gente agradece muito sua disponibilidade. Acho que a gente agradeço. esclareceu aqui muitas dúvidas, Foi né? esse alerta que ela deu de trazer esse tema que dificilmente você consegue abordar em um outro local, espaço aberto como Tudo de Bom. E a gente agradece muito a sua participação. Quer deixar mais algum recado pra gente? Eu que agradeço mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês. E o pessoal pode te encontrar onde para tirar mais dúvidas? No Instagram, eu tenho rede social, Instagram e Facebook, Rafaela Dantas. E no Instagram, Rafaela de Souza, Demudo Souza. Prontinho. Perfeito. Ó, quem também tá no Instagram